Atos 4, verso 13. Tema dessa leitura de hoje. Igreja show, diga amém. Amém! Diz assim a palavra do Senhor. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Versículo de número 14. Vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Agora eu gostaria de ler o versículo de número 13, e a Igreja Batista Monte Moriá, aqui em letrina, repetisse em seguida bem forte. Eu leio e em seguida a igreja repete, fazendo um coral bem bonito para Jesus. Amém? Amém. Os irmãos entenderam? Digam amém. Amém! Versículo de número 13 diz: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amém? Gostaria de orar para que Deus fale conosco nessa noite através dessa sua palavra, porque tudo tem que ter oração. E nós não queremos ouvir discurso de homem, nós queremos ouvir a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus nessa noite. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, Pai bendito, nesse momento, Senhor, os teus filhos que chegaram aqui, Senhor, vieram com um objetivo de ouvir a tua santa palavra, porque o Senhor já tem falado a cada coração nesta noite. E quem chegou aqui, Senhor, esta noite, não veio ouvir, Senhor, diplomacia do homem, nem veio ouvir retórica do homem, nem veio ouvir sabedoria humana. Todos viemos ouvir a voz do teu Espírito Santo, bramando aos nossos corações nessa noite. Que nessa noite o Senhor traga paz, que nessa noite o Senhor traga ânimo, que nessa noite o Senhor traga perdão, que nessa noite o Senhor traga salvação, que nesta noite o Senhor traga resposta, porque nessa noite nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Não o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus. A igreja diga amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. A igreja atual, a igreja desses últimos dias, em nada se parece com a igreja primitiva. Parece que a igreja atualmente, a igreja moderna, esqueceu-se dos padrões básicos de evangelização e de santidade. Nesses últimos dias, nós olhamos os cenários. Hoje, as igrejas no nosso país e até fora do nosso país estão cada vez mais e mais descaracterizadas daquilo que o Evangelho nos mostra. E o que tem perdido, o que tem descaracterizado a igreja nesses últimos dias, minha querida irmã Michele, minha querida dirigente Cida, é que os cristãos eles têm se esquecido da verdadeira missão da igreja. São atitudes da igreja primitiva que hoje não estão tendo mais dentro das igrejas, da liturgia do culto, da doutrina da igreja. A igreja primitiva tinha uma força, tinha uma garra, tinha uma autoridade que nos dá uma certa nostalgia. E eu não vou somente usar a igreja primitiva como base nesta mensagem. A igreja de 30, 40 anos atrás era uma igreja muito mais altruísta. Era uma igreja que tinha muito mais poder. Era uma igreja que tinha muito mais fé. Era uma igreja que se manifestava e só ficava contra o sistema do mundo. E infelizmente hoje estão eclodindo dentro das igrejas o sistema do mundo, o sistema pecaminoso. A gente olha para os templos e fica irreconhecível certas igrejas. A gente olha para as igrejas de hoje, as igrejas atuais, muitas vezes parecem até com baladas, até com boates.
Se você me perguntar, pregador Iago, o que está faltando atualmente nas igrejas modernas? Vamos usar o texto que eu li de base. Continue com a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo de número 4. Estamos adiante de uma passagem que conta a história de Pedro e João, ainda no início do seu ministério, quando Jesus já havia sido recebido nos céus. Pedro e João se dirigiram ao templo todos os dias, durante o horário, a hora nona, para orar, para buscar a Deus, para continuar buscando ao Senhor, buscando instrução e consagração ao Senhor. E durante uma dessas idas de Pedro e João ao templo, eles encontram um homem coxo, um homem paralítico, que ficava todos os dias, irmã Maria, naquela porta do templo que se chamava Formosa, pedindo esmola, pedindo encarecidamente que alcançasse favor e alguém lhe ajudasse financeiramente. E ele, este homem, este coxo, quando ele se dirige para Pedro e João diz: olha para nós, olha para a gente. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E diz a palavra que os discípulos tomaram ele pela mão direita, e aquele coxo, aquele paralítico, ele se levantou e começou a andar. E todo mundo ficou atônito, porque todos conheciam aquele coxo. Ele era bastante conhecido já, de tanto estar ali pedindo, mendigando. E quando a multidão que estava reunida no templo viu este milagre, este prodígio, diz a palavra de Deus que todos vieram ver, contemplar, assistir este milagre. Aleluia, glória a Deus. E Pedro, ele aproveita a oportunidade da curiosidade dos judeus para iniciar a sua primeira mensagem, o seu primeiro discurso público. Ele evangeliza aquelas pessoas, falando da morte de Jesus. E em seguida, ele começa a evangelizar aquelas pessoas, ensinando que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E todos ficaram maravilhados com aquele discurso de Pedro. Mas, após este discurso, diz a palavra, no capítulo de número 4, versículo de número 1, diz o seguinte: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Tomados de inveja, os saduceus e todos aqueles homens do templo, eles resolveram ir atrás de Pedro e João, porque todos haviam deixado o templo para ouvir Pedro e João. E tomados pela inveja, eles acionaram a guarda do templo para prender os apóstolos. E a Bíblia frisa que aquele grupo era chamado de saduceus. Os saduceus, eles eram uma seita do judaísmo, que não acreditavam nos anjos. Eles não acreditavam em vida após a morte. Eles não acreditavam em alma, em vida eterna. E tinham como base de complexo apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a lei de Moisés. E eles faziam parte, esses saduceus, eles eram a burguesia da cidade. A elite da cidade fazia parte dessa seita chamada de saduceus. Só pessoas ricas, avarentos, faziam parte dessa seita dos saduceus. E o versículo de número 2 diz que eles, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Porque os saduceus ensinavam que os mortos morriam e não havia vida após a morte. E quando eles veem que os discípulos começam a anunciar que Jesus havia ressuscitado a Lázaro, quando eles veem que os discípulos começam a anunciar de que Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo, quando os saduceus veem que aqueles discípulos começam a anunciar, quando os saduceus veem que os discípulos estavam a propagar, a anunciar e a evangelizar, dizendo que Jesus, que havia sido crucificado, havia ressuscitado, aqueles homens ficaram fora de si. Glória a Deus. Eles ficaram furiosos. E eles queriam impedir a disseminação do Evangelho. Eles queriam impedir o avanço da obra do Senhor, da igreja do Senhor.
E o versículo de número 3 diz: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. E o versículo de número 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. 5.000 almas se renderam naquele discurso de Pedro, o primeiro discurso de Pedro e João. Aqueles homens que o texto fala que nem sabiam ler e nem escrever. Eles eram indoutos, não tinham conhecimento nas escrituras, não sabiam falar, não tinham uma boa oratória, não tinham uma boa retórica, e com aquele discurso de Apnoexo, cheio do Espírito Santo, Pedro e João pregaram e conseguiram o êxito de salvar 5.000 homens. E com isso os saduceus ficaram com mais e mais inveja. Eles ficaram com mais e mais ódio, porque viam a popularidade do discurso do Evangelho. E o versículo de número 5 diz: e aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Eles queriam saber, eles escrutavam agora, eles queriam ouvir da boca dos apóstolos em nome de quem e com que autoridade, com que poder vocês fazem isso. Porque os saduceus, eles acreditavam que quando Jesus estava aqui, e quando ele curava, e quando expulsava demônios, eles diziam: isso é obra de Beelzebul. Ele expulsa demônios pelo poder do príncipe dos demônios. E eles agora queriam que os discípulos, Pedro e João, que estavam presos, confessassem que haviam feito essa coisa no poder de Beelzebul, sobre a autoridade de Beelzebul. Eles queriam que Pedro e João dissessem, confessassem que estavam fazendo aquele prodígio por poder das trevas. Eles queriam tirar a prova se toda a manifestação do poder de Deus e do Espírito Santo através dos discípulos era alguma obra maligna, alguma obra do diabo. Mas veja o que diz o versículo de número 8. O versículo de número 8 diz o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Versículo de número 10: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, a partir do versículo ele frisa: em nome desse é que este está são diante de vós. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela tem poder, autoridade e intrepidez, unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que as almas são salvas, é em nome de Jesus que o deficiente é levantado, é em nome de Jesus que o enfermo ele é curado, é em nome de Jesus que nós pregamos esta mensagem, é em nome de Jesus que o paralítico volta a andar, é em nome de Jesus que o canceroso é curado, é em nome de Jesus que os demônios têm que sair, é em nome de Jesus que essa igreja avança e não retrocede, porque temos o nome de Jesus como bandeira do Evangelho. Em nome de Jesus. Pedro, naquela hora de argumentos, ele poderia dizer: foi conforme a minha autoridade, foi segundo a minha retórica, foi segundo a minha boa diplomacia, foi segundo a minha boa teologia, foi segundo a minha boa oratória que eu consegui curar este homem. Não, Pedro não usurpou a glória de Deus. Ele abriu a boca, ele confessou e disse: é em nome de Jesus, é em nome de Jesus. A luz que está na tua vida é pelo nome de Jesus, o poder que está na tua vida é pelo nome de Jesus, a autoridade que está sobre a tua vida é pelo nome de Jesus, a cura que está profetizada na tua vida é pelo nome de Jesus. Nesse nome há todo o poder. É em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga: é em nome de
Aleluia. 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 Versículo de número 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro poderia dizer: eu sou a pedra. Poderia dizer isso, porque o seu nome significa Petros, significa pedrinha. Mas Pedro aproveitou o discurso e disse: eu não sou a pedra. Ele é a pedra que se tornou a principal pedra de esquina. Jesus, Ele é o importante. Jesus, Ele é o grande. Muitos, quem sabe, querem tomar, usurpar-se da glória de Jesus. Olha como eu prego bem, olha como eu canto bem, olha como eu falo em línguas, olha como eu consigo arrebatar as massas, olha como eu consigo falar bem, olha como eu consigo cantar bem, olha como eu consigo profetizar bem. Não, o principal, a honra, a glória, a autoridade e o poder pertence a Jesus. Se você é usado, é pelo nome de Jesus. Se você profetiza, é pelo nome de Jesus. Se você prega, é pelo nome de Jesus. Se você louva, é pelo nome de Jesus. 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 Aleluia. Aleluia. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós para nos gloriarmos de algo? Quem sou eu para me gloriar? Quem sou eu para me achar alguma coisa? O grande aqui é Ele. O poderoso aqui é Ele. Quem tem autoridade aqui é Ele. Quem tem que aparecer aqui é Ele. O dono da igreja é Ele. O que tem todo o poder é Ele. É Ele que é o dono da minha vida. É Ele que é o dono da tua vida. É Ele que tem que ser glorificado, exaltado, adorado, porque a Ele pertence a glória. Vamos avançar. As horas não respeitam ninguém. Versículo de número 12. Pedro continua aí no discurso: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Nesse versículo eu gostaria de frisar para o amigo ouvinte da palavra de Deus, que talvez não esteja aqui na igreja, mas ainda escuta onde esse aparelho de som estiver chegando. Muitas pessoas querem outros mediadores, outras medianeiras, outros salvadores, outras salvadoras. Eu adoro outro Deus, eu adoro outro Senhor. Eu sou devoto desta imagem. Eu sou devoto deste santo. Ou eu adoro tal entidade, eu sirvo tal entidade. Eu prefiro Kardec, eu prefiro Buda, eu prefiro Maomé, eu prefiro Joseph Smith. Mas sabe qual é a verdade? Nenhum desses, nem Paulo, nem Sansão, nem Davi, nenhum desses tem poder para salvar a tua alma. Nenhum desses tem poder para livrar a tua vida do inferno. Nenhum desses pode escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro, porque só Ele tem autoridade de pegar aquele livro e escrever o nosso nome no livro da vida. Em nenhum outro a salvação. Pode procurar no budismo, pode procurar no islamismo, pode procurar nos muçulmanos. Não existe outro nome que seja capaz de salvar. Não existe outro Jesus que possa perdoar os teus pecados. Jesus de Praga não pode te salvar. Allan Kardec não pode te salvar. Maomé não pode te salvar. O único que pode perdoar os teus pecados e te salvar é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome. Não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Não há nome semelhante a Jesus. Isso eu te garanto. Pode procurar e fica à vontade para procurar. Vai chegar um determinado momento que o homem vai se constatar de que não tem paz, de que não tem sossego, não tem a vida eterna. Não consegue procurar a paz, não consegue achar a paz, porque só é no nome de Jesus. É só no nome dele que há salvação. Se você não tiver Jesus, você está perdido. Se você não tiver Jesus,
não verá a vida eterna, não será salvo. Só precisa ser Jesus e tem de ser Jesus, porque Deus só aceita Jesus Cristo. Ele não aceita outra pessoa. Ele não aceita outro Salvador. Ele não aceita outra Salvadora, por mais virtuoso, por mais virtuosa que tenha sido a pessoa. Só o nome de Jesus consegue salvar a tua vida. Prosseguindo a leitura, versículo de número 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, porque Pedro e João tinham ousadia. Parece que é algo que a igreja moderna não cultiva mais. Ousadia. Que ousadia que o Senhor, você está falando, pregador Iago? Ousadia de anunciar a mensagem. Ousadia de não se dobrar para o mal. Ousadia de não temer o diabo. Ousadia de não aceitar e protestar contra o sistema do mundo. Era isso que a igreja primitiva tinha. Era isso que os discípulos tinham, ousadia. E hoje estamos vendo uma igreja cada vez mais frouxa. Hoje estamos vendo uma igreja que está mundanizando. O mundo está entrando dentro da igreja. E muitos estão dormindo e não estão percebendo. Hoje em dia, nós vemos poucas curas, poucos milagres, poucos prodígios. E eu costumo dizer, não foi Deus quem mudou, fomos nós que mudamos, irmão Michel. Porque a igreja não ora, a igreja não consagra, a igreja não lê a palavra. Como vai se sustentar? Como vamos ter ousadia? Como vamos ter intrepidez? Fazemos festas, fazemos congressos, fazemos conferências, fazemos campanhas de Diácono Edson, mas as vidas não se rendem. As pessoas não são batizadas mais com o Espírito Santo. Pessoas não são libertas mais. Não sou tão velho, mas eu presenciei que a pessoa chegava alcoólatra dentro da igreja, viciado pela bebida, pelo cigarro, aceitava Jesus e saía do culto e não bebia nunca mais. Colocava um copo de cerveja diante dele e dava ânsia de vômito. Oferecia um cigarro a ele e ele não queria mais, perdia o gosto, perdia o sabor. E hoje temos um monte de gente que está na igreja, mas não consegue ser liberto do pecado. É mesmo assim. Ousadia. Não temos mais uma igreja ousada. Temos uma igreja que abaixa a cabeça para ideologia política, para políticos que colocam políticos para fazerem discurso em cima dos púlpitos. E a igreja quer ousadia. Que ousadia você vai receber? É verdade. Aleluia. Cadê as almas? As almas não se rendem. As almas não entram nos templos. Eu quero ver milagre, eu quero ver poder. E a ousadia, crente? Cadê a ousadia? A ousadia de protestar. A ousadia de pregar. A ousadia de protestar contra o mal, contra o pecado, contra as trevas. A igreja de hoje está abraçando o pecado. Mas Jesus, ele tem um recado para Batista Monte Moriá nesta noite. Os poucos remanescentes que estão aqui nessa igreja. Jesus quer levantar uma geração ousada, uma geração de servos ousados pelo seu Espírito Santo. Continue de pé, continua no teu lugar. Deixa quem quiser sair, continua sendo ousado pelo Espírito Santo. Jesus, ele quer operar. Jesus, ele quer te usar. Jesus, ele quer te levantar. Seja uma igreja ousada em nome de Jesus. Não tenha medo de pregar contra o pecado. Não tenha medo de pregar contra o sistema do mundo. Não tenha medo de pregar contra adultério, de pregar contra vícios, de pregar contra a prostituição. Nós somos levantados para ser ousado. A partir do momento que a igreja começar a ser ousada, aí Jesus vai batizar, aí Jesus vai usar, aí Jesus vai salvar, aí Jesus vai libertar, aí Jesus vai curar, aí Jesus vai transformar. Seja uma igreja ousada em nome de Jesus. Aleluia. E eu oro, quando eu oro, irmão Michel, eu oro e peço a Deus que os meus olhos possam ver o renovo da igreja nesses últimos dias. Eu oro e peço a Deus, Senhor, isso não é uma oração nostálgica,
quero ver a igreja ser ousada novamente. Eu quero ver os cegos voltarem a enxergar. Eu quero ver os paralíticos voltarem a andar. Eu quero ver, Senhor, o fogo do Espírito Santo, que nesses últimos dias tem se apagado. As igrejas estão congeladas. O crente, para dar um glória a Deus, pensa 1000 vezes. E muitas vezes chega na igreja e fica mais preocupado com o externo, fica mais preocupado com o terno do pregador, fica mais preocupado com o louvor que as irmãs estão cantando, fica mais preocupado com moda, fica mais preocupado com o discurso, fica mais preocupado com teologia do que com a mensagem da cruz. Mas Jesus está dizendo: eu vou dar um renovo na minha igreja. Eu vou soprar essas farofetas, essas igrejas farofetas, e vou renovar. Vai ter poder de novo, vai ter unção de novo, vai ter poder de novo, vai ter Shekinah de novo, vai ter glória de novo. E Deus quer usar a Monte Moriá para receber o fogo do Espírito Santo. Aleluia! Segundo eu estava dizendo aos jovens que estávamos aqui, esses jovens aqui são a nova geração de pregadores, de obreiros da casa do Senhor. E o sistema do mundo quer enfriar os nossos jovens. O sistema do mundo quer desviar os nossos jovens. O sistema do mundo quer distrair os nossos jovens. Mas ainda existe uma igreja que ora. Ainda existem irmãs como a irmã Cida. Ainda existem irmãs como a nossa irmã Michele. Ainda existem obreiros como o nosso diácono Edson, que estão dispostos a pelejar, que estão dispostos a ser ousados. E Deus vai dar intrepidez e ousadia a esta igreja. Eu profetizo em nome de Jesus: a Monte Moriá não vai fechar as portas. A Monte Moriá não vai fechar as portas. Deus tem um mistério novo na Monte Moriá. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Ousadia! Ousadia é isso que temos que orar. Ousadia! Já encerro aqui. E eles ficaram maravilhados, os fariseus. Eles ficaram maravilhados. Aleluia! Porque Pedro e João não sabiam falar nada. Não eram acadêmicos em retórica. Não eram acadêmicos em teologia. E deram um discurso que conseguiu salvar 5.000 almas. Eu não quero te dizer, muitas vezes você diz: ai, irmão, eu não sei pregar bonito. Eu não sou versado em letras. Eu não sou formado em letras. Eu não tenho boa retórica. Me dão os microfones na igreja e mal consegue sair nada. Eu mal consigo falar. Eu só consigo dizer que Jesus é bom. Eu só consigo dizer que Jesus está voltando. É exatamente essa mensagem que o Espírito Santo quer apregoar nesses últimos dias. Não precisa você ser formado em retórica. Não precisa você ser formado em teologia para dizer que Jesus está voltando, para dizer que Jesus quer salvar, Jesus quer te pegar, Jesus ele quer te usar com sabedoria, e ele vai te encher, ele vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai iluminar o teu conhecimento. E muita gente vai dizer: olha, o irmão fulano não sabia falar, não sabia pregar, e está pregando para a honra e glória de Deus, está cantando para a honra e glória de Deus. Você será um crente ousado nesses últimos dias. Aleluia. O Espírito Santo te capacita. Moisés disse na sarça: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Aí Deus disse o seguinte para Moisés: Moisés, quem foi que deu a boca ao homem? Fui eu. Isaías disse: Senhor, eu sou impuro de lábios. E a palavra de Deus disse que veio como um tenaz e purificou a boca do profeta Isaías. Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. E Deus disse para Jeremias: irmão Michele, não digas que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e o que eu te dizer tu falarás. Não tema, apregoe a mensagem da salvação. Fale de Jesus, que Ele se garante. Ele se garante. Jesus disse aos discípulos: não fiquem preocupados sobre o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo dará a boca a vocês.
colocará as palavras na boca de vocês. Aí o versículo de número 16, os saduceus disseram que havemos de fazer estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém manifesto que por ele foi feito um sinal notório e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E versículo de número 18 diz: chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. É o que o mundo quer fazer com a igreja. É verdade. O mundo quer calar a boca da igreja. O mundo não quer que as pessoas sejam evangelizadas. O mundo não quer que as pessoas recebam o Evangelho. Aquele ator da Paixão de Cristo, ele tem um testemunho muito interessante. Ele disse que por interpretar Jesus no filme A Paixão de Cristo de 2004, ele disse que a sua carreira em Hollywood fracassou. Os diretores começaram a excluir ele de futuros projetos nos cinemas, de futuros papéis, simplesmente porque ele havia interpretado Jesus. Mas quando um entrevistador perguntou a ele e perguntou se ele se arrependeu de ter interpretado Jesus, ele disse: nunca me arrependi. Nunca me arrependi. Ousadia. Não se envergonhou. E a igreja nesses últimos dias não pode se envergonhar desta palavra. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. E o mundo quer calar a igreja. O mundo quer cancelar a igreja. Uma ideologia hoje política no Brasil prega contra a igreja. Quer calar a mensagem do Evangelho, mas essa igreja permanecerá de pé, anunciando que Jesus vem, que Jesus vai voltar. Nada vai parar a igreja. Não há poder do inferno, não há milícia de Satanás que consiga parar a igreja. O progresso da igreja vai continuar, a igreja vai marchar, a igreja vai continuar, a igreja vai prosseguir até chegar lá no céu. A igreja continua, a igreja persevera e não irá parar. O recado eu mando para Satanás, eu mando o recado para Satanás nessa noite e digo: a multi Moriá jamais irá esmorecer e nem desistir no Evangelho. Para encerrar o versículo de número 31, vamos pular. O versículo de número 31 diz: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É muito lindo porque depois que eles saíram de lá, foram libertos, eles imediatamente se uniram e foram orar. E depois da oração, a Bíblia diz que moveu-se o lugar. Nessa noite, Deus quer usar você para mover. Porque quando nós estamos reunidos, quando nós estamos em união, somos mais fortes. E aí é que a unção do Espírito Santo vem. Você quer mais ousadia para pregar? Continue orando. Você quer mais ousadia para louvar? Continue orando. Você quer ousadia para anunciar o Evangelho aos perdidos? Continue orando. E nessa noite, se permanecermos em união, se nós deixarmos de lado as desavenças, se nós deixarmos de lado as picuinhas, vai mover este lugar. Este lugar vai mover e vai ter poder de Deus, vai ter autoridade. Quem disse que essa obra parou? Quem disse que o negócio acabou de Edson Edson? Na verdade, Deus está dizendo: eu vou usar com intrepidez, com ousadia, e eu vou mover este lugar. Eu vou mover este lugar. Eu estou levantando, eu estou capacitando, eu estou usando homens e mulheres nesta noite para mover este lugar. E nós vamos mover o inferno, e nós vamos mover a terra, e nós iremos até mover o céu, porque a oração do crente tem poder, e Deus vai te usar na ousadia do Espírito Santo. Glória a Deus. Nesta noite, leva esta palavra para o teu coração e creia que Jesus, ele conta com crentes ousados. Ele falou para Gideão lá, né? Gideão, despede aí os covardes e medrosos, porque Deus quer crente corajoso.
nesses últimos dias, com o sistema que temos visto deste mundo, com as coisas que têm acontecido nesses últimos dias, vemos que nós precisamos ser crentes muito mais ousados. E que Deus nos capacite, meus irmãos. Que Deus nos ajude a levarmos esta palavra com ousadia para o mundo. E nós possamos ser cada vez mais e mais cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus.